De repente, um vulto surgiu na estrada, e ele pisou no freio tarde demais, sentindo o impacto violento que jogou o corpo do estranho contra o para-brisa. Em pânico, ele saiu do veículo e encontrou Rafael, ensanguentado mas consciente, olhando para ele com olhos que misturavam dor e algo inexplicável, transformando um acidente em um encontro que mudaria suas vidas para sempre. Diogo, advogado bem-sucedido de 32 anos, sempre viveu sob o peso das expectativas familiares. Seu pai, um conservador juiz aposentado, e sua mãe, devota católica, sonhavam com um filho que perpetuasse a linhagem tradicional da família Almeida, com casamento, filhos e uma carreira impecável. Mas Diogo carregava um segredo que o corroía por dentro, sua atração por homens, algo que ele reprimia desde a adolescência, temendo o escândalo que destruiria tudo. Naquela noite chuvosa de outono, ele voltava de uma reunião estressante no escritório, onde defendia um caso de corrupção que o consumia. O acidente foi um erro fatal, um glitch em sua vida perfeitamente controlada. Rafael, professor de História de 25 anos, pedalava para casa após uma aula noturna na universidade. Ele era abertamente gay, vivendo com liberdade em uma Lisboa progressista, mas enfrentando preconceitos sutis no dia-a-dia. Filho de uma família humilde do Alentejo, ele havia-se mudado para a capital em busca de independência e amor verdadeiro. O impacto o jogou ao chão, quebrando sua bicicleta e ferindo seu braço, mas ao olhar para Diogo, ele sentiu uma conexão imediata, como se o destino os tivesse unido de forma cruel. Diogo, tremendo, chamou a ambulância e insistiu em acompanhar Rafael ao Hospital São José. Lá, enquanto os médicos costuravam o corte na testa do jovem, Diogo se viu obrigado a explicar o ocorrido à polícia, mentindo sobre a distração para evitar complicações. No quarto do hospital, os dois conversaram pela primeira vez. Rafael, com seu sorriso resiliente apesar da dor, brincou: "Bem, pelo menos você me deu uma história para contar aos alunos amanhã." Diogo, acostumado a negociações frias, sentiu um calor estranho no peito. Ele se ofereceu para pagar as despesas médicas e o conserto da bicicleta, mas Rafael recusou, dizendo que preferia um café como compensação. Aquela proposta simples plantou a semente de algo perigoso. Diogo voltou para casa naquela madrugada, atormentado pela culpa e por uma atração inegável. Sua noiva, Ana, uma advogada ambiciosa que ele namorava há 2 anos por pressão familiar, o esperava acordada, preocupada. "O que aconteceu, amor? Você parece abalado." Ele mentiu novamente, dizendo que era só cansaço do trabalho. Mas dentro dele, o conflito começava a ferver, como poderia ignorar aquele encontro? Nos dias seguintes, Diogo não conseguia parar de pensar em Rafael. Ele pesquisou o professor nas redes sociais, descobrindo seu ativismo pela causa LGBT em eventos locais. Isso o aterrorizava e fascinava ao mesmo tempo. Finalmente, marcou o café prometido em uma cafeteria no Chiado. Rafael chegou pontual, com o braço engessado, mas radiante. Eles falaram sobre história, política e a vida em Portugal. Diogo se abriu um pouco sobre sua carreira, omitindo sua orientação reprimida. Rafael, perceptivo, notou a tensão nos olhos dele. "Você parece carregar o mundo nas costas. O que te assusta tanto?" Diogo desviou o olhar, mas sentiu uma faísca. Ao se despedirem, um toque acidental de mãos enviou um choque elétrico por seu corpo. A família de Diogo pressionava pelo casamento com Ana. Seu pai, durante um jantar familiar, elogiou: "Você é o orgulho da família, filho. Logo teremos netos." Diogo engoliu em seco, sentindo o peso da tradição católica e conservadora que dominava sua casa em Cascais. Enquanto isso, Rafael lidava com seus próprios demonios, um ex-namorado abusivo que o traíra, deixando cicatrizes emocionais. Ele via em Diogo uma alma kindred, mas pressentia o armário em que o advogado se escondia. O relacionamento começou devagar, com mensagens trocadas e encontros casuais. Diogo justificava para si mesmo como amizade, mas cada conversa aprofundava o laço. Em uma caminhada pelo Tejo, Rafael compartilhou sua jornada de aceitação. "Eu perdi amigos e familiares quando saí do armário, mas ganhei liberdade." Diogo ouvia em silêncio, invejando aquela coragem. Mas o medo paralisava: perder o respeito do pai, o emprego em um escritório conservador, e a fachada perfeita. Uma noite, após um beijo impulsivo em um beco escuro, Diogo entrou em pânico e fugiu. Em casa, confrontou Ana sobre o noivado forçado, mas ela, apaixonada, insistiu: "Nós somos perfeitos juntos." Ele se sentiu preso em uma teia de mentiras. Rafael, magoado pela rejeição, questionou suas escolhas: valia a pena se envolver com alguém tão conflituoso? O conflito interno de Diogo crescia. Ele consultou um terapeuta em segredo, mas as sessões só ampliavam sua angústia. "Você precisa escolher entre viver uma mentira ou enfrentar a verdade", disse o profissional. Diogo sabia que qualquer decisão custaria caro. Enquanto isso, a sociedade portuguesa,
Apesar de avanços como o casamento gay legalizado desde 2010, ainda carregava resquícios de machismo e homofobia, especialmente em círculos elitistas como o dele. Rafael, por sua vez, enfrentava pressão de amigos que o alertavam: ele é casado no armário. Isso vai te destruir. Mas o coração dele teimava em acreditar no potencial de Diogo. Em um evento LGBT no Bairro Alto, Rafael convidou Diogo, que hesitou mas apareceu disfarçado. Lá, vendo casais livres, Diogo sentiu uma inveja profunda, mas o medo de ser reconhecido o fez sair cedo. O primeiro grande confronto veio quando o pai de Diogo descobriu mensagens no celular do filho. O que é isso? Você está traindo Ana com um homem, gritou ele, em uma cena dramática na sala de estar. Diogo negou, alegando mal-entendido, mas o dano estava feito. A família o pressionou a terminar qualquer amizade suspeita. Diogo, dividido, confrontou Rafael: eu não posso continuar. Isso me custa tudo. Rafael, com lágrimas, rebateu: e eu? Eu sou só um erro para você. A parte terminava com Diogo sozinho em seu apartamento, olhando para o rio, questionando se valia a pena sacrificar sua identidade por aprovação alheia. O preço da repressão começava a se manifestar em noites insones e desempenho ruim no trabalho. Rafael, ferido, jurou se afastar, mas o destino tinha outros planos. Dias após o confronto com o pai, Diogo se afundou no trabalho, defendendo um caso de discriminação em um tribunal de Lisboa. Ironicamente, o cliente era uma empresa acusada de demitir um funcionário gay. Diogo, forçado a argumentar contra a vítima, sentia náuseas toda vez que falava. Isso é hipocrisia, pensou ele, enquanto via Rafael à distância em uma manifestação do lado de fora do prédio. Seus olhares se cruzaram por um segundo, reacendendo a chama. Rafael, determinado a seguir em frente, aceitou um convite para um date com um colega professor, Tiago. Mas durante o jantar em um restaurante no Alfama, ele só pensava em Diogo. Porque ele não luta por nós, murmurou para si mesmo. Tiago, perceptivo, notou a distração e terminou a noite cedo. Rafael voltou para casa, um pequeno apartamento em Moraria, e escreveu uma mensagem para Diogo: eu entendo o medo, mas não posso esperar para sempre. Diogo leu e deletou, mas o remorso o consumiu. A pressão familiar aumentou. Ana, sentindo a distância, confrontou Diogo em uma viagem de fim de semana para Sintra. Você mudou desde aquele acidente. O que há de errado? Ele confessou parcialmente: estou confuso sobre minha vida. Ana, magoada, pressionou pelo casamento marcado para o próximo ano. Nossas famílias esperam isso. Não me abandone. Diogo se sentiu como um prisioneiro, sacrificando sua felicidade pela estabilidade. Em paralelo, Rafael enfrentava seu próprio drama. Sua mãe, viúva no Alentejo, ligou preocupada: filho, ouvi rumores sobre você e um homem casado. Não se meta em confusão. Rafael defendeu: é mais do que isso, mãe. É amor. Mas ela, influenciada pela igreja local, alertou sobre o pecado e o julgamento social. Rafael sentiu o peso da distância geográfica e cultural, questionando se sua abertura valia o isolamento. Um encontro acidental em uma livraria no Rossio reacendeu tudo. Diogo comprava um livro sobre identidade, e Rafael estava lá promovendo uma palestra sobre história que era em Portugal. Eles conversaram tensamente. Eu não consigo te esquecer, admitiu Diogo. Rafael, vulnerável, respondeu: então prove. Saia comigo publicamente. Diogo hesitou, mas aceitou um passeio discreto pelo castelo de São Jorge. Lá, sob o sol poente, eles se beijaram novamente, mas Diogo se afastou ao ver turistas conhecidos. O conflito moral se intensificava. Diogo debatida internamente: era certo trair Ana emocionalmente. Rafael ponderava: valia a pena investir em alguém que o escondia. A sociedade portuguesa, com suas festas como Santo António e tradições familiares, ampliava o contraste entre a liberdade urbana e o conservadorismo rural. Uma traição inesperada veio quando um colega de Diogo, invejoso, descobriu a affaire e ameaçou expor. Se você não me der o caso principal, eu conto tudo. Diogo, em pânico, cedeu profissionalmente, sacrificando sua integridade. Isso levou a uma crise: estou-me perdendo. Ele procurou Rafael para consolo, e pela primeira vez, eles passaram uma noite juntos em um hotel anónimo, conversando até o amanhecer sobre sonhos e medos. Rafael compartilhou sua história de bullying na escola por ser efeminado, e como isso o moldou em um ativista. Diogo, tocado, revelou abusos verbais do pai na infância. Ele me chamava de fraco se eu chorasse. Essa vulnerabilidade fortaleceu o laço, mas o preço era alto. Diogo mentia mais para Ana, e Rafael ignorava alertas de amigos. O ápice dessa parte veio em uma festa familiar dos Almeida. Diogo levou Ana, mas recebeu uma mensagem de Rafael:
eu preciso de você agora. Meu ex voltou e está me ameaçando. Diogo saiu correndo, deixando Ana confusa. Ele encontrou Rafael em um bar, confrontando o ex abusivo. Diogo interveio, defendendo Rafael fisicamente, o que resultou em uma briga. Ferido, mas vitorioso, Diogo percebeu que estava disposto a arriscar por ele. De volta, Ana o questionou: onde você estava? Diogo mentiu novamente, mas o remorso crescia. Rafael, grato, disse: você me salvou, mas e se isso te custar tudo? Diogo respondeu: talvez valha a pena. Mas internamente, o debate ético o atormentava: era amor ou egoísmo? A tensão social se manifestava em olhares julgadores no trabalho, onde rumores começavam. Diogo perdia clientes conservadores, e Rafael enfrentava críticas de colegas por se envolver com Closted. O custo emocional era visível: noites de insônia, perda de apetite. A parte terminava com Diogo decidindo romper com Ana, mas hesitando no último momento, temendo o caos. Rafael, por sua vez, considerava-se afastar para proteger a si mesmo. O alto trão se aproximava, com escolhas que definiriam seus destinos. Após a briga no bar, Diogo voltou para casa com hematomas, explicando para Ana como um acidente aleatório. Ela não acreditou totalmente, e a desconfiança cresceu. Você está me escondendo algo, Diogo. Seja homem e diga. Ele, exausto, adiou a conversa, mas o conflito interno o consumia. Trair a confiança dela era moralmente errado, mas reprimir seu amor por Rafael o destruía. Rafael, abalado pelo retorno do ex, procurou apoio em um grupo LGBT em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes de relacionamentos com homens no armário, e duvidou: estou repetindo padrões tóxicos. Seus amigos insistiam: ele te usa como escape. Merece alguém que te assuma. Rafael defendia Diogo, mas as sementes da dúvida germinavam. No trabalho, Diogo enfrentava consequências. O colega chantageador exigia mais favores, e Diogo, para proteger seu segredo, comprometia sua ética profissional. Durante uma audiência, ele perdeu o foco e o caso, ganhando uma reprimenda do chefe: o que é com você? Parece distraído. Diogo sabia que o affair afetava sua carreira, mas não conseguia parar. Um fim de semana em Porto, para um congresso jurídico, serviu de escape. Diogo convidou Rafael secretamente, e eles passaram dias explorando a Ribeira, fingindo ser amigos. Mas em um momento íntimo no hotel, Diogo confessou: eu te amo, mas tenho medo de perder tudo. Rafael, emocionado, respondeu: amor sem liberdade é prisão. Eles debateram sobre o casamento gay em Portugal, legal mas ainda estigmatizado em certas camadas sociais. De volta a Lisboa, o pai de Diogo marcou um almoço familiar. Lá, anunciou: Ana e você vão se casar na igreja de Belém. É tradição. Diogo sentiu o nó na garganta, vendo a mãe feliz com os planos. Ele pensou em revelar tudo, mas o medo de rejeição o calou. Rafael, sabendo do almoço, sentiu ciúmes e insegurança: estou sendo o outro. Uma confrontação dramática ocorreu quando Ana encontrou um recibo de hotel em Porto. Você estava com alguém, gritou ela em seu apartamento. Diogo, encurralado, admitiu a affair, mas omitiu o gênero. Ana, devastada, chorou: como pôde me trair assim? Ela saiu batendo a porta, terminando o noivado. Diogo sentiu alívio misturado a culpa, sabendo que a machucara profundamente. A notícia se espalhou na família. O pai o confrontou: você destruiu tudo por uma aventura. Quem é ela? Diogo, em um impulso, revelou: não é ela. É ele. Rafael. O pai, chocado, esbofeteou: você é uma vergonha. Saia da minha casa. A mãe, em lágrimas, implorou: pense nos netos, na igreja. Diogo saiu, sentindo o peso da rejeição familiar, um preço alto pela verdade. Rafael, ao saber, o consolou em seu apartamento. Você foi corajoso, disse, abraçando-o. Mas o idílio durou pouco. O ex de Rafael, vingativo, postou fotos antigas online, expondo Rafael e insinuando sobre Diogo. Rumores no trabalho de Rafael o fizeram perder respeito de pais conservadores de alunos. Isso afeta minha carreira, lamentou ele. O conflito social escalava. Diogo, agora exposto, enfrentava olhares no escritório e perda de clientes. Um sócio o alertou: em Portugal, aceitamos, mas negócios são negócios. Diogo debateu internamente: valia a pena sacrificar o sucesso por amor? Rafael, por sua vez, questionava se o relacionamento sobreviveria à pressão. Uma traição veio de um amigo em comum, que contou à família de Rafael sobre o passado hetero de Diogo. A mãe dele ligou furiosa: ele te usa para experimentar. Não aceito isso.
Rafael defendeu, mas duvidou da lealdade de Diogo. Em uma discussão acalorada no Parque Eduardo VII, Rafael acusou: "Você só veio para mim quando perdeu tudo." Diogo rebateu: "Eu lutei por nós." A briga os separou temporariamente. Diogo, sozinho, refletiu sobre escolhas. O certo era casar e reprimir, ou errado era amar abertamente. Rafael, em terapia, processava o trauma, percebendo que o amor exigia sacrifícios mútuos. A parte terminava com Diogo procurando reconciliação, mas encontrando Rafael distante. O alto trão se aproximava, com danos irreparáveis e decisões finais. Após a briga no parque, Diogo se isolou em um hotel em Lisboa, questionando suas escolhas. Ele perdeu o emprego após o sócio descobrir tudo: "Não podemos arriscar a reputação." Desempregado e rejeitado pela família, Diogo sentiu o custo da autenticidade, solidão financeira e emocional. "Era isso que eu queria", pensou, olhando para o Tejo. Rafael, magoado, voltou ao Alentejo para visitar a mãe. Lá, enfrentou julgamentos da comunidade rural: um professor gay. Que exemplo para as crianças! Sua mãe, apesar do amor, implorou: "Volte para uma vida normal." Rafael defendeu sua identidade, mas o isolamento o fez duvidar do relacionamento. Diogo me trouxe mais dor que alegria. De volta, Rafael recebeu uma ligação de Diogo: "Preciso te ver." Eles se encontraram em um café no Príncipe Real, bairro gay-friendly. Diogo pediu perdão: "Eu errei em te esconder. Vamos tentar abertamente." Rafael, hesitante, aceitou, mas com condições: sem mais mentiras. Eles recomeçaram, frequentando eventos LGBT juntos, como a Marcha do Orgulho. Mas obstáculos surgiram. O pai de Diogo, em uma tentativa de reconciliação, o chamou: "Volte e case com uma mulher." "Eu perdoo." Diogo recusou: "Eu sou gay, pai." "Aceita ou perca um filho." O pai desligou, aprofundando a ferida. Ana, vingativa, espalhou rumores, afetando a reputação de Diogo na comunidade jurídica. Rafael enfrentou uma crise no emprego: pais pediram sua demissão por influência inadequada. Ele lutou em uma reunião escolar, defendendo: "Minha orientação não afeta meu ensino." Venceu, mas o stress o esgotou. Diogo apoiou, mas internamente temia ser o culpado. Uma traição maior veio quando um jornalista, amigo do colega chantageador, publicou um artigo sobre "o advogado Closted que destruiu uma família." Diogo foi exposto nacionalmente, perdendo amigos e enfrentando o ódio online. "Isso é o preço da visibilidade", lamentou. Rafael, solidário, sofreu assédio indireto. Eles debateram moralidade: era certo impor sua felicidade sobre os outros? Diogo ponderava o dano a Ana e família. Rafael, o impacto em sua carreira. Em uma viagem a Évora, eles fortaleceram o laço, visitando templos romanos e refletindo sobre a resiliência. Mas o clímax veio com o retorno do ex de Rafael, que o confrontou fisicamente. Diogo interveio novamente, mas dessa vez foi gravemente ferido. No hospital, Rafael chorou: "Por que sacrificamos tanto?" Diogo, recuperando, disse: "Porque o amor vale." A família de Diogo, ao saber do incidente, a mãe apareceu: "Filho, eu te amo apesar de tudo." Um pequeno passo para a reconciliação. Rafael mãe ligou, oferecendo apoio relutante. A parte terminava com eles mais unidos, mas cientes dos custos contínuos. A sociedade portuguesa, em transição, oferecia esperança, mas o caminho era árduo. Com Diogo recuperado, eles mudaram para um apartamento compartilhado em Lisboa, simbolizando compromisso. Diogo abriu seu próprio escritório, focado em direitos LGBT, transformando dor em propósito. "Perdi muito, mas ganhei autenticidade", refletiu. Rafael continuou ensinando, inspirando alunos com lições de tolerância. Mas tensões persistiam. O pai de Diogo recusava contato, e Ana processou por danos emocionais, forçando Diogo a pagar indenização. Rafael lidava com preconceito sutil na escola, questionando se valia a pena. Em noites difíceis, eles discutiam: "Fizemos as escolhas certas?" Uma oportunidade de emprego em Berlim para Rafael testou o relacionamento. "É uma chance de recomeçar sem julgamentos", disse ele. Diogo, temendo perda, argumentou: "Aqui é nossa casa. Lutamos por isso." Rafael hesitou, vendo o sacrifício como egoísta. Em um confronto final no Mirador da Senhora do Monte, Rafael admitiu: "Eu te amo, mas preciso de espaço." Diogo, devastado, deixou-o ir: "Se é o que te faz feliz." Mas no aeroporto, Rafael voltou: "Não posso te abandonar. Você é meu glitch, meu amor." Eles se reconciliaram, decidindo enfrentar juntos. Anos depois, eles adotaram uma criança, desafiando normas, mas felizes.
A família de Diogo aos poucos aceitou, e Rafael mãe visitava. O custo foi alto, amizades perdidas, carreiras alteradas, mas o despertar os libertou. Será que sacrificar tudo por amor é sempre a escolha certa, ou às vezes a repressão é o mal menor?